O mistério de Salomão. Imagine um rei tão sábio que governantes do mundo todo viajavam apenas para ouvi-lo falar. Um homem tão rico que ouro e prata eram tão comuns quanto pedras em seu reino. E um governante tão poderoso que trouxe a maior era de glória para sua nação. Mas quem foi de fato Salomão? Seria ele apenas um rei abençoado ou um homem marcado por contradições? Sua história é um misto de sabedoria divina, riquezas incontáveis e decisões que o levaram do auge à ruína. O que podemos aprender com sua trajetória? Suas conquistas foram realmente fruto de sua inteligência ou houve algo muito maior por trás de seu sucesso? E, acima de tudo, por que sua vida, que começou com tanto esplendor, terminou envolta em mistério e questionamentos? Se prepare, porque a verdadeira história de Salomão é muito mais complexa e surpreendente do que muitos imaginam. Agora, vamos voltar no tempo e entender como tudo começou. Mas antes, deixe seu like. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. A origem e ascensão de Salomão. Para entender Salomão, precisamos voltar ao momento de sua origem, um contexto marcado por intrigas e reviravoltas. Ele não era apenas mais um príncipe qualquer. Seu nascimento já carregava o peso de uma história dramática. Seu pai, Davi, foi um dos reis mais notáveis de Israel, mas sua trajetória também foi repleta de erros e consequências. Salomão nasceu do relacionamento de Davi com Batseba, uma mulher que se tornou rainha em meio a um escândalo. O relacionamento entre Davi e Batseba começou de forma conturbada, envolvendo adultério e até mesmo a morte do marido dela, Urias, um dos soldados mais fiéis do rei. Apesar das circunstâncias difíceis de sua origem, Salomão foi escolhido para algo grandioso. Diferente de seus irmãos mais velhos, que tinham mais direito ao trono, foi ele quem recebeu a bênção e a promessa de que governaria Israel. Mas essa sucessão não aconteceu sem desafios. Nos últimos anos da vida de Davi, uma disputa pelo trono se formou. Adonias, um dos filhos mais velhos do rei, já se via como o sucessor natural e tentou se coroar como rei antes mesmo que Davi tomasse uma decisão oficial. No entanto, Batseba e o profeta Natã intervieram, lembrando a Davi da promessa de Deus. Era Salomão quem deveria reinar. E assim, ainda jovem, Salomão foi declarado rei. Mas será que ele estava preparado para carregar esse peso? O pedido de sabedoria e o sonho transformador. Imagine estar no lugar de Salomão, um jovem recém-coroado rei, governando uma nação inteira. A responsabilidade sobre seus ombros era gigantesca. Seu pai, Davi, havia sido um guerreiro lendário, um líder carismático, e agora ele tinha que assumir esse legado. Como liderar um povo tão numeroso? Como tomar decisões justas? Como garantir que seu reinado fosse bem-sucedido? Foi nesse cenário que algo extraordinário aconteceu. Em uma noite decisiva, Salomão teve um encontro sobrenatural. Ele estava em Gibeão, um lugar importante para os israelitas, onde ofereceu sacrifícios a Deus. Naquela noite, enquanto dormia, teve um sonho que mudaria sua vida para sempre. No sonho, Deus apareceu a ele e fez uma pergunta impressionante. Peça o que quiser e eu lhe darei. Pare por um momento e pense, se você estivesse no lugar de Salomão, o que pediria? Riqueza? Poder? Uma vida longa? Muitos inimigos derrotados? Mas Salomão não pediu nada disso. Em um gesto que demonstrava sua humildade e maturidade, ele respondeu: Dá ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Ele não pediu bens materiais, nem vitórias sobre seus inimigos. Pediu sabedoria, pediu a capacidade de governar com justiça, e Deus se agradou tanto desse pedido que não apenas lhe concedeu sabedoria como ninguém jamais teve, mas também prometeu
riquezas, honra e um reinado próspero, como recompensa por seu coração sincero. A partir desse momento, Salomão não era apenas um rei. Ele se tornava o homem mais sábio de sua época. Mas como essa sabedoria se manifestaria na prática? A sabedoria em ação, o julgamento das duas mães. A fama da sabedoria de Salomão começou a se espalhar rapidamente. Ele não era apenas um rei poderoso, mas um governante que tomava decisões com uma inteligência que parecia sobrenatural. E uma das histórias mais conhecidas sobre sua sabedoria aconteceu quando duas mulheres compareceram diante dele, trazendo um caso impossível de resolver. Eram duas mães, vivendo na mesma casa, cada uma com um bebê recém-nascido. Mas, durante a noite, um dos bebês morreu. A mãe, que havia perdido o filho, alegou que a outra mulher trocou os bebês enquanto ela dormia, ficando com o bebê vivo e deixando o bebê morto ao seu lado. A outra mulher, por sua vez, negava a acusação e afirmava que o bebê vivo era de fato seu. Não havia testemunhas, não havia exames de DNA. Apenas duas mulheres brigando pela guarda de um bebê, e ambas pareciam igualmente convictas de suas histórias. Como resolver isso? Qualquer outro juiz ficaria sem saída, mas Salomão fez algo inesperado. Ele pediu uma espada e ordenou: cortem a criança ao meio e deem metade para cada uma. Foi uma sentença chocante. A sala deve ter ficado em silêncio por um instante. Mas então, algo aconteceu. Uma das mulheres gritou desesperada: não, não, o matem. Dê a criança para ela. A outra, no entanto, permaneceu fria e disse: que não seja nem meu nem seu. Dividam-no. Nesse momento, Salomão percebeu a verdade. A verdadeira mãe nunca permitiria que seu filho fosse morto. Assim, ele ordenou: entreguem a criança à primeira mulher. Ela é a verdadeira mãe. E assim, com um único julgamento, Salomão mostrou ao povo de Israel que sua sabedoria era divina. Ele não apenas resolvia conflitos, ele enxergava a verdade escondida por trás das palavras. Essa história foi apenas o começo. Sua fama crescia e com ela também cresciam os desafios. Como ele usaria essa sabedoria para transformar Israel em uma nação próspera? O Templo de Salomão, a grande obra de sua vida. No auge de seu reinado, Salomão empreendeu a construção de sua maior obra, o Templo do Senhor em Jerusalém. Esse não era apenas um edifício magnífico, era a realização de um sonho que começou com seu pai, Davi. Desde os primeiros dias de sua vida, Salomão sabia que sua missão era construir uma casa para Deus. Davi havia reunido muitos dos materiais necessários, mas foi Salomão quem tornou o projeto realidade. E ele não mediu esforços. O templo foi erguido com as melhores pedras, esculpidas com precisão para que nenhuma ferramenta fosse usada dentro do local sagrado. O cedro do Líbano revestia as paredes e tudo era coberto de ouro puro. Os detalhes eram impressionantes. Querubins esculpidos, portas ornamentadas e um santo dos santos reservado para a Arca da Aliança. A construção levou 7 anos. 7 anos de trabalho intenso, envolvendo milhares de operários, artesãos e engenheiros. Mas no final, Jerusalém tinha um templo que não apenas simbolizava a fé de Israel, mas também demonstrava o poder e a riqueza de seu rei. Quando chegou o dia da dedicação do templo, foi um momento inesquecível. Sacerdotes, líderes e todo o povo se reuniram. Salomão fez uma longa oração, pedindo a Deus que ouvisse as súplicas dos israelitas sempre que se voltassem para aquele lugar. E de repente, uma nuvem encheu o templo. Era a presença de Deus, confirmando que aceitava aquele santuário. Foi um dia de festa, sacrifícios e celebração. Salomão estava no auge de seu governo e Israel experimentava um tempo de glória como nunca antes. O povo vivia bem, havia comida em abundância, os exércitos estavam fortes e a paz reinava.
Mas enquanto a glória do reino crescia, algo silencioso acontecia no coração de Salomão. O homem mais sábio do mundo conseguiria se manter fiel aos princípios que o haviam levado até ali? A riqueza e a sabedoria de Salomão, o apogeu de seu reinado. O reinado de Salomão foi marcado por uma prosperidade nunca antes vista em Israel. Sob sua liderança, o reino se tornou um centro de comércio e influência, acumulando riquezas que impressionavam o mundo antigo. Ouro, prata, pedras preciosas, cavalos e especiarias chegavam de todas as partes, tornando Jerusalém uma das cidades mais ricas da época. Mas, mais do que a riqueza material, era a sabedoria de Salomão que realmente chamava a atenção. Sua fama atravessou fronteiras, atraindo reis, mercadores e sábios de terras distantes. Todos queriam ouvir seus conselhos e aprender com sua inteligência. Um dos momentos mais marcantes desse período foi a visita da rainha de Sabá. Essa poderosa governante do sul, possivelmente da região que hoje corresponde à Etiópia ou ao Iêmen, viajou até Jerusalém para testar Salomão com perguntas desafiadoras. Ela queria ver se sua sabedoria era realmente tão impressionante quanto diziam. Quando chegou, foi recebida com toda a pompa real. Salomão respondeu a todas as suas questões com facilidade e mostrou a grandiosidade de seu reino. A rainha ficou maravilhada. Disse que nem metade do que ouvira sobre ele fazia justiça à realidade. Como prova de sua admiração, presenteou o rei com grandes tesouros, incluindo especiarias raras que nunca mais foram vistas em Israel. Além disso, Salomão escreveu provérbios, cânticos e reflexões sobre a vida, tornando-se referência em conhecimento. Ele compreendia a natureza humana, as leis do universo e a importância da justiça. Seus conselhos ainda são lidos e seguidos até hoje. O rei tinha tudo: riqueza, respeito, poder e sabedoria. Mas será que essa grandiosidade duraria para sempre? Os casamentos e as influências estrangeiras. Com o tempo, a fama e a riqueza de Salomão se espalharam por toda a região. Reis e governantes buscavam alianças com ele, e uma das formas mais comuns de consolidar esses laços era através dos casamentos. Salomão não apenas aceitou essa prática, mas a levou a um nível impressionante. Teve centenas de esposas e concubinas, muitas delas princesas estrangeiras. Cada casamento fortalecia alianças políticas e comerciais. O Egito, Moabe, Amon, Sidom, todos esses reinos tinham representantes no harém real. Aos olhos humanos, essa estratégia parecia brilhante, pois garantia estabilidade política e aumentava a influência de Israel. Mas havia um problema. Muitas dessas esposas traziam consigo suas crenças e práticas religiosas, que começaram a se infiltrar no coração do rei. Com o passar dos anos, Salomão, que havia começado sua jornada com uma fé firme em Deus, começou a ceder à influência dessas mulheres. Pequenos altares começaram a surgir em Jerusalém para deuses estrangeiros, como Astarote, Moloque e Quemos. O rei, que havia construído o magnífico templo para o Senhor, agora permitia a adoração de divindades pagãs dentro de seu próprio reino. Isso não passou despercebido. Os sacerdotes e profetas advertiam que essa mistura de crenças poderia trazer sérias consequências. Afinal, desde os tempos de Moisés, Deus havia alertado o povo para não seguir os costumes das nações vizinhas. Mas Salomão, em sua busca por poder e estabilidade, ignorou esses avisos. Esse foi o começo de sua queda. O rei que começou sua jornada pedindo sabedoria, agora se via dividido entre sua fé e os interesses políticos. Ele ainda era sábio, mas sua devoção já não era a mesma. E isso não passou despercebido também.
aos olhos de Deus, e foi assim que, pouco a pouco, a decadência começou a se infiltrar na vida do rei mais sábio que já existiu. A morte de Salomão e as consequências do seu legado. Salomão, o homem que começou seu reinado com um pedido de sabedoria, terminou seus dias cercado por um reino à beira da divisão. Seu coração, antes voltado para Deus, havia se desviado para a idolatria, e as escolhas que fez ao longo dos anos cobrariam um preço alto. Após décadas de governo, Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi junto a seus antepassados. Seu reinado, que havia começado com um brilho incomparável, agora deixava para trás um povo insatisfeito e um futuro incerto. Seu filho Roboão assumiu o trono, mas em vez de trazer estabilidade, cometeu um erro fatal. Quando o povo de Israel veio até ele pedindo um alívio nas cargas pesadas que Salomão havia imposto, ele teve a chance de corrigir os erros do pai. Os anciãos aconselharam Roboão a ser um rei compassivo, a ouvir o povo e conquistar sua lealdade. Mas Roboão ignorou os sábios e preferiu ouvir os jovens arrogantes de sua corte. Sua resposta foi um ultimato cruel. Se meu pai os castigou com chicotes, eu os castigarei com escorpiões. Esse foi o estopim. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se revoltaram e declararam independência. Assim, o grande Reino Unido de Israel foi partido em dois. O Reino do Norte, chamado de Israel, sob o governo de Jeroboão, e o Reino do Sul, chamado de Judá, sob o governo de Roboão. A glória de Salomão não foi suficiente para manter seu Reino Unido. Seus erros plantaram as sementes da divisão, e aquilo que foi construído com tanto esforço se desfez rapidamente. Seu legado, no entanto, não se perdeu completamente. Apesar de suas falhas, Salomão deixou escritos profundos que até hoje ensinam sobre a vida, a sabedoria e a relação do homem com Deus. Mas sua história também serve de alerta. Nem mesmo o homem mais sábio do mundo está imune às consequências de suas escolhas. Conclusão: a sabedoria que permanece. A história de Salomão é um testemunho poderoso sobre os altos e baixos da jornada humana. Ele começou como o rei mais sábio que já existiu, um jovem humilde que buscou a orientação de Deus antes de qualquer outra coisa. Seu nome se tornou sinônimo de riqueza, inteligência e esplendor. Seu reinado foi marcado por paz, progresso e uma grandiosidade nunca vista em Israel. Mas à medida que os anos passaram, Salomão se perdeu no meio do próprio sucesso. Seus muitos casamentos e alianças políticas o levaram a comprometer sua fé. Os templos para deuses estrangeiros que ele construiu foram símbolos visíveis de seu afastamento do único Deus verdadeiro. E ao final de sua vida, percebeu que todo o ouro e poder do mundo não poderiam preencher o vazio causado por sua distância de Deus. Salomão nos deixou um legado duplo. De um lado, seus escritos continuam a iluminar gerações com ensinamentos sobre sabedoria, disciplina, trabalho e humildade. Provérbios ainda é um guia valioso para quem busca viver com prudência. Eclesiastes, com sua reflexão profunda sobre a vaidade das conquistas humanas, nos lembra que sem Deus tudo é inútil. O Cântico dos Cânticos celebra o amor com uma beleza inigualável. Por outro lado, sua história também é um aviso. Mesmo o homem mais sábio do mundo pode falhar, se não permanecer firme em sua fé. Salomão nos mostra que a verdadeira sabedoria não está apenas no conhecimento, mas na obediência a Deus. Se sua vida nos ensina algo, é que não basta começar bem. É preciso perseverar até o fim. O verdadeiro sucesso não está na riqueza ou no poder, mas na fidelidade ao propósito que Deus tem para cada um de nós. E assim, a grande história do rei Salomão nos deixa uma pergunta: qual será o nosso legado? Seguiremos apenas a inteligência humana ou escolheremos a verdadeira sabedoria,
aquela que vem do alto,